A maioria de nós conhece a história de Jonas como aquela aventura infantil do homem que foi engolido por uma baleia. Mas, e se eu te dissesse que a parte mais chocante dessa história não é o peixe gigante? É a raiva explosiva de um profeta, bem no momento em que ele testemunha um ato de misericórdia sem tamanho. O que existe na misericórdia de Deus que pode levar um homem de fé ao desespero? A resposta revela algo profundo e, francamente, desconfortável sobre nós mesmos e sobre o verdadeiro caráter de Deus. A história de Jonas é muito mais do que um simples conto sobre desobedecer e se arrepender. Ela nos obriga a encarar uma verdade que pode incomodar. A misericórdia de Deus é tão absurdamente grande que muitas vezes ofende o nosso pequeno senso de justiça. A jornada de Jonas, um profeta em fuga, não é apenas sobre ele. Ela funciona como um espelho que reflete a nossa própria teimosia, nossos preconceitos e a nossa dificuldade em aceitar que a graça de Deus alcança justamente aqueles que, no nosso tribunal, seriam os últimos da fila. Vamos descobrir por que a raiva de um profeta se torna uma das lições mais poderosas sobre o coração de Deus em toda a Bíblia. Tudo começa com uma ordem bem direta. Lá em Jonas, capítulo 1, Deus diz: "Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença." E Nínive não era uma cidade qualquer. Era a capital do Império Assírio, um povo que, segundo os registros históricos, era conhecido por sua brutalidade. Para um israelita como Jonas, os ninivitas eram o inimigo, opressores, o tipo de gente que você teme e odeia. A missão dele? Anunciar o juízo de Deus sobre eles. A gente poderia pensar que a reação natural seria o medo de ir até a capital inimiga e pregar sua destruição. Mas o que motivou Jonas foi algo bem diferente. A Bíblia diz que, em vez de ir para Nínive, ele fugiu para longe da presença do Senhor, pegando um navio para Tarsis. No mapa da época, Tarsis era literalmente o lado oposto do mundo conhecido, o mais longe que ele poderia ir. Mas por que essa fuga tão desesperada? O próprio Jonas nos conta mais tarde, no capítulo 4, ele não fugiu porque tinha medo de ser morto pelos ninivitas. Ele fugiu porque tinha medo que os ninivitas se arrependessem. Ele conhecia o caráter de Deus. Como ele mesmo diz, ele sabia que Deus é clemente e misericordioso, paciente, cheio de amor e que se arrepende de trazer a desgraça. Jonas não queria que seus inimigos fossem perdoados. Ele preferiu tentar fugir de Deus a ser o canal da salvação de um povo que ele desprezava. O problema de Jonas não era a falta de fé no poder de Deus, era certeza demais na sua misericórdia, uma misericórdia que ele não queria ver aplicada àquelas pessoas. Claro que a tentativa de Jonas de escapar de Deus não dá certo. A bordo do navio, Deus envia uma tempestade tão violenta que até os marinheiros mais experientes entram em pânico. Eles oram aos seus deuses, jogam a carga fora, mas nada funciona. E onde está Jonas? Dormindo profundamente no porão. É uma imagem forte da sua desconexão. Ele está fugindo de Deus, e essa fuga o jogou numa apatia tão grande que ele nem percebe o caos que sua desobediência está causando. Os marinheiros tiram a sorte e descobrem que Jonas é o culpado. Quando confrontado, ele confessa: "Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme." Pensa na ironia. Ele adora o Deus que criou o próprio mar que ele está usando para fugir. Seguindo a orientação do próprio Jonas, eles o jogam na água e a tempestade para na hora. Mas a história poderia ter acabado aí. Um profeta rebelde recebe o que merecia. Só que não. Deus, em sua soberania e sim em sua misericórdia, prepara um grande peixe para engolir Jonas. Ele não é destruído. Ele é resgatado da forma mais improvável e assustadora possível.
Por 3 dias e 3 noites, no escuro, no fundo do mar, Jonas está completamente à mercê de Deus. E é ali, do fundo do abismo, que ele finalmente ora. Sua oração no capítulo 2 não é tanto um pedido de perdão pelo seu preconceito, ainda não. É um salmo de gratidão, um reconhecimento de que só Deus pode salvar. Ele experimenta na própria pele a graça que ele não queria para os ninivitas. Deus ouve seu clamor e ordena que o peixe o vomite em terra firme. Jonas ganha uma segunda chance, um ato de misericórdia que ele mesmo não estava disposto a oferecer. Isso nos leva ao terceiro ato, e ele é surpreendente. Depois de ser cuspido na praia, a palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez, com a mesma ordem: vá à grande cidade de Nínive e proclame a mensagem que eu lhe darei. Dessa vez, Jonas obedece, mas é uma obediência de má vontade. Ele entra na cidade e faz o que talvez seja o sermão mais curto e menos empolgado da história. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. São só 5 palavras no hebraico original. Uma pregação seca, direta, sem falar de arrependimento ou misericórdia. E aí, o impensável acontece. Essa mensagem mínima gera uma das maiores viradas da história. A Bíblia diz que os ninivitas creram em Deus, declararam jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. A notícia chega ao rei, que desce do trono, tira suas roupas reais, se veste de pano de saco e senta nas cinzas. Ele ordena que a cidade inteira, incluindo os animais, clame a Deus e abandone seus maus caminhos. Foi um arrependimento genuíno, que mudou o comportamento de uma nação inteira. E qual a reação de Deus? Exatamente o que Jonas mais temia. O texto diz que, quando Deus viu o que eles fizeram e como se converteram, arrependeu-se da destruição que lhes tinha ameaçado e não a executou. A misericórdia venceu. O perdão de Deus alcançou uma nação pagã e inimiga, simplesmente porque eles se arrependeram. Para o mundo, é o clímax da história. Para Jonas, é o começo da sua maior crise. E aqui nós chegamos ao coração de tudo. O capítulo 4 começa de um jeito chocante, mas isso desagradou profundamente a Jonas e ele ficou irado. Ele ora a Deus, mas a oração é uma reclamação. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir. Eu sabia que tu és um Deus compassivo e misericordioso. Jonas está com raiva da graça de Deus. A misericórdia divina o ofende tanto que ele pede para morrer. Deus responde com uma pergunta simples, mas que corta fundo. Você tem alguma razão para estar tão irado? Para ensinar a lição final, Deus faz nascer uma planta para dar sombra a Jonas, e ele fica muito feliz com ela. Mas, no dia seguinte, Deus manda uma lagarta para destruir a planta. Com o sol forte na cabeça, Jonas fica furioso de novo e deseja morrer outra vez. É aí que vem a lição. Deus diz a ele: você ficou com pena de uma planta pela qual não trabalhou nem fez crescer. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Uma frase que muitos estudiosos acreditam se referir a crianças, além de muitos animais. Não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? O ponto é brutalmente claro. Jonas se importou mais com o seu conforto pessoal, simbolizado por uma planta, do que com a salvação de mais de 120.000 seres humanos. Sua perspectiva estava totalmente distorcida. Ele valorizou mais uma conveniência passageira do que as vidas que Deus amava. A misericórdia de Deus, que alcançou os inimigos de Israel, pareceu injusta para Jonas, mas Deus mostra que sua compaixão vai além de nacionalidades, de rivalidades e da nossa pequena noção de quem merece perdão. A história de Jonas não termina com uma festa, mas com uma pergunta que fica no ar até hoje.
A fuga de Jonas nunca foi sobre o medo da missão. Foi uma fuga do caráter de Deus, de sua misericórdia chocante e sem limites. O livro não nos conta se Jonas finalmente entendeu. Ele termina com essa pergunta em aberto, nos convidando a respondê-la. E essa pergunta vem direto para nós. Quem é a sua Nínive? Quem são as pessoas ou grupos para os quais você acha difícil estender a mesma graça que recebeu de graça? Será que estamos, como Jonas, mais preocupados com o nosso próprio conforto, nossas plantas, do que com as pessoas que Deus ama? A história de Jonas nos força a olhar para dentro e a confrontar o tribalismo, o preconceito e o legalismo que podem se esconder em nosso coração. Ela nos desafia a celebrar a misericórdia de Deus onde quer que ela apareça, mesmo que seja na vida daqueles que consideramos nossos adversários. A grande lição de Jonas não é sobre ser engolido por um peixe. É sobre ser confrontado por um Deus cuja compaixão é tão radical que chega a ser escandalosa. Se essa mensagem te desafiou a pensar na misericórdia de Deus de um jeito novo, deixa um amém aqui nos comentários. E se você acha que mais pessoas precisam entender o verdadeiro alcance da misericórdia de Deus, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal para mais estudos bíblicos profundos como este. Que o nosso coração possa estar cada vez mais alinhado com o coração de Deus, um coração de compaixão por todos.